Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Faz um tempinho aí que eu não consigo gravar áudio aqui por conta da correria da mudança. A gente ainda está num processo aí de mudança, de reforma, não estou ainda com o escritório fixo. E aí, cada momento, né, a gente tem aí que comprar coisa nova, transportar coisas, né, reformar. Então tá uma loucura. Acabei perdendo aí alguns dias, né? Não gostei disso, mas enfim, faz parte, a gente tem que aceitar aí os desafios da vida. Mas enquanto isso eu estava ali, né, refletindo, trazendo aí, recebendo inclusive, né, da espiritualidade algumas reflexões, alguns insights, e um deles é o que a gente vai falar hoje, né, aproveitando que estamos aí com Sol em Peixes, estamos na temporada do Sol em Peixes, vamos ter aí uma conjunção de Sol com Netuno, né, bem interessante esse tema para essa conjunção de Sol com Netuno, claro que. Aliás, fica a dica, né? Se você me acompanha no Instagram, nos stories eu estou compartilhando as coisas do dia a dia, os bichinhos que eu convivo aqui. Acabei de compartilhar. Na verdade, eu estou aqui agora, né? Estou com um sapinho aqui, estou gravando com ele, e as aranhas, e salamandras, enfim, todos os bichos que aparecem por aqui, borboleta, enfim, muita coisa eu estou compartilhando lá. Então fica a dica, né? Acompanhe ali também no Instagram, porque você vai participar aqui, né? Da criação do espaço, da reforma. Obviamente, hoje não dá nem para atender, né, porque a gente está reformando totalmente aqui o espaço de atendimento, mas em breve teremos aí um espaço novinho aí para todo mundo poder, né, fazer esse processo de autoconhecimento e de cura. Então estamos com Sol em Peixes, estamos com o Sol que vai fazer conjunção com Netuno e vamos ter uma Lua nova em Peixes. E olha só essa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. É uma reflexão que eu titulei ela, né, de Netuno, Jung e o alcoolismo. Por quê? Porque essa semana eu entrei em contato, né, com uma história que eu não conhecia do Jung. Obviamente temos muita coisa a conhecer, né, de todos os acontecimentos da vida do Jung, do Freud, dessa galera importante, e é um que eu não conhecia, que é a questão aí da participação que ele até teve, né, na formação, aí, na fundação dos Alcoólicos Anônimos. E essa reflexão, só para vocês terem uma ideia, me veio com a lua em Escorpião, né? Porque Escorpião é um signo que ele tem um potencial de transformação de autoconhecimento muito grande, mas no negativo ele é um autodestrutivo. Ele traz aí Escorpião, Plutão, casa 8, traz uma energia de autodestruição. Então, olha só, vamos compartilhar um pouquinho essa reflexão que veio, né, do Jung, Netuno e alcoolismo. O Jung estava tratando uma pessoa viciada em álcool, não lembro exatamente o nome, né? Vocês podem pesquisar. Se você pesquisar na internet, no Google, Jung e álcool, né, você vai cair em uma série de posts, de histórias contando isso nos detalhes, né? Para quem quiser de repente explorar o detalhe aí dessa história. Mas ele estava aí, né, tratando uma pessoa que era viciada em álcool, se não me engano, ele era um senador, um empresário, enfim, era alguém com muitos recursos, mas que era viciado em álcool, né? Ele tinha um grande problema de alcoolismo e ele estava realmente desesperado com isso. E aí o Jung, né, ele trouxe uma reflexão que acabou realmente assim engatilhando um processo de cura, né, um caminho, fez com que a pessoa entrasse num caminho de cura. E olha só que interessante, né? Eu vou ler aqui exatamente algumas frases que o Jung trouxe, né? Teve assim, foi o seguinte, ele falou para esse cara, né, algumas coisas, e depois, né, os fundadores do Alcoólicos Anônimos quiseram, né, mandar uma carta para o Jung falando, né, desse cara, enfim, de como ele trouxe ideias para eles poderem, né, trabalhar nos Alcoólicos Anônimos, e aí o Jung respondeu essa carta com mais detalhes, né, sobre a teoria dele, sobre a reflexão dele. Então, olha só, esse trecho é do Jung, eu vou ler ele exatamente como está aqui. Olha só. Sua fixação ao álcool era o equivalente, num grau inferior, da sede espiritual do nosso ser e pela totalidade expressa em linguagem medieva, pela união com Deus. Bom, ele já deixa claro que é o seguinte, né, que o vício em álcool, né, aquela questão dele procurar tanto álcool, era uma questão de querer voltar à fonte, voltar à união com Deus, voltar à espiritualidade, voltar à unidade. E a gente sabe que o álcool, né, se você for pesquisar, realmente ele, na antiguidade, ele era inclusive usado como uma planta de poder, né, como uma bebida de poder, para alterar a consciência, para entrar em estado de transe, enfim. E hoje, infelizmente, como muitas e muitas coisas antigas que eram utilizadas de forma sagrada foram utilizadas hoje de uma forma descontrolada, o álcool também acabou virando isso, né? Assim como o tabaco, assim como inúmeras plantas de poder e assim por diante. E aí o Jung continua na carta, né, principalmente que ele mandou, né, para esses caras dos Alcoólicos Anônimos. Olha só, veja você que álcool,
Alcohol, em latim, significa espírito. No entanto, usamos a mesma palavra tanto para designar a mais alta experiência religiosa, como para designar o mais depravador dos venenos. Aí ele coloca aqui. A receita então é spiritus contra spiritum. Olha só que interessante. Ele coloca aqui realmente assim que até pela etimologia, pelo que é chamado, né, o álcool como espírito, né, traz essa conexão com a espiritualidade. E daí a gente entra na astrologia. Por quê? Né? Se você tem um pouco de conhecimento, se você já estudou astrologia, se você, enfim, tem essa curiosidade, e para quem quiser estudar astrologia comigo, eu já estou até planejando aqui que provavelmente eu vou lançar, né, vou começar essas inscrições na Lua Nova, na próxima Lua Nova, e o curso se inicia na outra Lua Nova. Então teremos aí uma lua aí de intervalo onde eu vou poder divulgar, vou pedir, inclusive, para vocês me ajudarem a divulgar, para a gente formar uma turma muito bacana de estudo de astrologia. Então, olha só, segundo o conhecimento astrológico, o planeta Netuno, que é o regente de peixes, né, domina a busca espiritual e os alteradores de consciência, como o álcool e as plantas de poder. Então, se você for estudar palavras-chave de Netuno e de peixes também, e da própria Casa 12, obviamente, você vai ver aí muito essa questão do misticismo, da ligação com o espiritual, do self, né, de você buscar aí uma conexão transcendental. Então, Netuno ele rege isso. E Netuno também rege todos os fármacos alteradores de consciência, né? Por exemplo, uma muito conhecida no mundo do xamanismo como a ayahuasca, né? Tem a ver com Netuno, tem a ver com Plutão. Então a gente vê que esse planeta ele rege isso. E olha só que interessante, né? Esses alteradores de consciência eles podem ser utilizados tanto para auxiliar no contato espiritual, ou seja, se você for num ritual de ayahuasca bem conduzido, com uma boa intenção, esse ritual vai ser maravilhoso, né? Vai ser uma conexão divina incrível. Eu já participei de vários e vários rituais de ayahuasca e é assim, é unânime que as pessoas voltam, né, com uma conexão muito forte, né? Elas falam que sentiram a unidade, sentiram a questão do oceano, enfim, é uma coisa muito bonita, né? Mas ao mesmo tempo, né, você pode ver que algumas pessoas deturpam a medicina, né, acabam usando a ayahuasca de uma forma que não é muito legal, assim como o próprio álcool, né? Então, novamente, o álcool ele pode ser utilizado também de uma forma sagrada, se você realmente quiser se conectar, né, com a divindade. Por exemplo, o panteão nórdico, né, tem muita ligação com a bebida, enfim. Então você pode também, né, poderia, se tiver uma boa intenção, se tiver um ritual, usar o álcool ali, né, como uma conexão espiritual. Mas ao mesmo tempo, né, hoje no geral, o álcool ele é utilizado para fuga, né, para você poder realmente fugir de uma realidade que não está legal, né? Então olha só que interessante, veja que o álcool, a ayahuasca, qualquer alterador de consciência, ele pode te conectar com a espiritualidade ou pode, né, te alienar, né, ou pode, inclusive, unido aí a Plutão, a Escorpião, trazer uma autodestruição. Porque a gente sabe que o vício em bebida, o vício em álcool, ele é terrível, né, ele pega muita gente aí e acaba com vidas. Então a gente pode ver que o Jung mostra, né, uma sabedoria que é compartilhada com a astrologia. Não é à toa que Jung gostava tanto de astrologia, estudava astrologia, alquimia, tarô, enfim, tudo isso, e unia isso ao conhecimento humano, ao conhecimento da mente humana. Porque o Netuno, bem utilizado, traz a conexão espiritual, né? Então, assim, onde você tem Netuno no mapa, é um ponto do mapa, é uma área do mapa, de acordo com o signo que ele está, de acordo com a casa, com os aspectos que ele faz, onde você pode ter esse contato com a totalidade, com a espiritualidade. Né? O signo de peixes também, né, obviamente, e a própria casa 12. Mas o Netuno, né, que não está muito legal, né, se você tem algum problema de vício, se você tem algum problema de escapismo, né, de vitimismo, tudo isso são palavras-chave que são associadas ao Netuno aflito, ao Netuno que não está legal. Por algum motivo é aquela vibração inferior, né? A gente vai falar sobre isso no curso também. Os planetas todos eles têm as oitavas, temos oitavas superiores, ou seja, o lado luz, o lado bom, o lado legal do planeta, do signo e assim por diante. E temos também o lado desafiador, né, chamado de lado sombra, o lado que não é tão legal. Então, se você tem alguma questão de vício, se você tem alguma questão aí de realmente problemas, né, com álcool, com bebida, com drogas, enfim, vale a pena você ver como está Netuno no seu mapa. Como está o signo de peixes? Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? Se você tem planetas, né, importantes em signos de peixes, no signo de peixes, é um sinal a mais de tomar cuidado. Porque o peixes ele traz sim muita sensibilidade, muito contato com o espiritual,
Mas se tiver na oitava inferior, como eu falei, né, se tiver em algo não legal, ele vai tender ao escapismo, ele vai tender a querer fugir da realidade. E fugir da realidade a gente sabe que tem várias formas, né? Algumas não tão destrutivas, né? A pessoa pode, né, sei lá, fazer alguma coisa que ela escapa da realidade, mas que não é tão ruim, né? Não vai trazer uma consequência tão ruim, até aquelas mais destrutivas, como realmente um vício em álcool, vício em drogas e coisas que a gente sabe que prejudica mesmo a vida da pessoa, né? E como é que você faz para resolver isso? Você tem que olhar no seu mapa como é que está Netuno, como é que está Peixes, como é que está a Casa 12 e o que, que você tem que fazer para falar a linguagem de Netuno. Qual que é a linguagem de Netuno? É da espiritualidade. Por isso que o Jung ele coloca, né, espíritos contra espíritum. Então assim, você realmente, aí ele estava falando especificamente contra o álcool, né, com a questão realmente do álcool, mas vale para tudo. Então assim, se você tem algum vício, se você tem alguma questão que é autodestrutiva, busque a espiritualidade, né, a reconexão com o divino, a reconexão com algo maior. Né? Aliás, a astrologia, acredite ou não, né, muitas pessoas talvez não tenham, não façam essa ligação, mas a astrologia é um caminho espiritual. Né, porque se você for estudar o Jung mesmo, né, eu estou lendo um livro muito legal chamado Ego e Arquétipo, do Eduardo Edinger, e ele, no começo do livro ele já fala do self, ele já fala do ego, ele já fala da mandala, né, do arquétipo da mandala, e o mapa astral nada mais é do que uma mandala, a sua mandala pessoal, a sua mandala de nascimento, aquilo que você escolheu como alma, né, antes de encarnar aqui, passar por aquelas experiências. Então, quanto mais você conhecer o seu mapa, quanto mais você buscar, eu sempre falo quando eu faço um atendimento, né? Você tem esses signos que são importantíssimos. Eu vou apontando principalmente para o signo de Sol, Lua e Ascendente. Claro que todos eles são importantes, todos os planetas, mas esse tripé é como se fosse o tripé que sustenta, né, todo o mapa. Então é importantíssimo você viver o melhor da energia desses signos. Então por isso que no curso a gente vai conhecer, por exemplo, de cada planeta a gente vai conhecer o lado luz e o lado sombra. De cada signo a gente vai conhecer o lado luz e o lado sombra. As casas a gente vai conhecer qual é a área de atuação delas. Então o que é importante? Você realmente ter esse conhecimento e sempre ficar de olho, sempre é o famoso orar e vigiar, né? Sempre estar vigiando para saber se você está mais no lado luz daquele planeta, daquele signo, ou se você está tendendo ao lado sombra. Vamos lembrar que o lado sombra muitas vezes não é tão fácil de identificar. Muitas vezes as pessoas projetam o lado sombra delas em outras pessoas. Então, por isso que o lado sombra ele exige sim autoconhecimento, ele exige realmente um olhar para dentro, uma coragem de olhar para si, para poder identificar esse lado sombra e trabalhar ele, né? Realmente buscar uma expressão luz, né? Então, assim, e é muito interessante porque eu estou aqui no escuro, né? Porque eu estou aqui no espaço, né? Onde vai ser o espaço de atendimento e como a gente tirou todo o forro, está sem luz, está sem nada e já está à noite. Eu estou aqui no escurão. E se você perceber, uma pequena luz, uma pequena vela, uma pequena, né, qualquer pontinho de luz, pouquinho, mesmo que seja na maior escuridão, ele já começa a iluminar. Né? E obviamente aqui eu estou, por exemplo, eu estou até com a luz do celular, né, para poder dar uma olhada nas coisas tudo, que é uma luz fraca, né, relativamente às luzes normais do ambiente. Mas quando a gente voltar com as luzes, com o forro, com tudo bonitinho, eu vou poder apertar o interruptor e enxergar tudo de uma forma muito mais nítida, muito mais clara. Isso é assim, a gente, conforme a gente vai buscando um autoconhecimento, né, você vai tendo ali uma pequena luz que vai iluminando, aí você começa a enxergar um pouco mais e de repente você consegue colocar uma luz maior, uma luz que ilumina, né, de uma forma mais plena, mais ampla, para você se conhecer. Galera, é isso, tá dando meus 14 minutos, né? Eu espero que essa semana seja um pouco mais, eu consiga trazer mais áudios para vocês, eu consiga, inclusive, até me falaram, né, que gostariam de ter mais lives e eu quero que, quando isso aqui ficar um pouco mais tranquilo, eu quero voltar a fazer lives também. E eu vou dar um último recadinho, né? Dois recadinhos na verdade. O primeiro é o seguinte, se você já fez atendimento comigo, né, e você indicar alguma pessoa para fazer atendimento, você tem 10% de desconto no próximo atendimento. Então, se por um acaso você está querendo passar por um outro atendimento, fazer uma revolução, enfim, quer passar por mais um atendimento e se você já indicou alguém, você tem esse desconto, né? A gente pode conversar, só mandar direct lá para mim. E também que, assim, eu vou fazer um reajuste, um pequeno reajuste no valor, né? Um reajuste bem pequeno mesmo, mas que vai ser um reajuste. Isso vai ser no sábado, vai ser no dia de Lua Nova.
Então, caso você esteja planejando passar por um atendimento comigo e quer aproveitar esse valor atual, né, já corre essa semana, já fecha, já fala comigo, para você pegar esse valor de agora, porque a partir da semana que vem vai ser um valor novo. Como eu falei, o ajuste não vai ser grande, vai ser um pequeno reajuste, mas é um reajuste, né? Então eu quero avisar para vocês aqui do Telegram, que é a galera mais próxima, que é a galera que realmente está sempre junto, para quem quiser aproveitar e ainda pegar o preço antigo nessa semana. Vou ficando por aqui, tem mais áudios aí na minha mente aí para a gente compartilhar essa semana. Namastê, Harion.